Cristão e ansiedade. Espera que eu estou com dificuldade. O que é ansiedade? Primeiro, vamos entender o que é ansiedade. Porque as pessoas falam muito assim, eu estou ansiosa. Eu tenho ansiedade. Virou agora até chique, né? Eu sou ansiosa mesmo. Hoje em dia, as pessoas usam até como uma característica boa numa entrevista de emprego, né? Me fala um defeito. Eu sou ansiosa. Porque passa a ideia que você é muito produtiva, não é que você está sempre, você é proativa, não é? Mas vamos entender o que é ansiedade. É uma emoção natural do ser humano e que fará parte da vida de todos, assim como medo, tristeza, raiva, alegria e muitas outras. Então, espera aí, vamos lá, vamos entender. Você está me falando, Adriana, que a ansiedade é uma emoção que vai fazer parte da vida de todo mundo. Como você não veio trazer aqui uma porção mágica para tirar a ansiedade? Eu venho falar para você que a ansiedade é um dispositivo de proteção. Agora eu baguncei a cabeça de todo mundo, né? Então, espera aí. Se é um dispositivo de proteção, por que me faz tão mal? A gente vai chegar lá. A gente precisa entender que a ansiedade, ela já vem com a gente. Eu não estou falando de transtorno de ansiedade, eu estou falando de ansiedade. A ansiedade é uma emoção, e é uma emoção secundária. O que seria uma emoção secundária? A emoção primária é amor, ódio, que ela por si só já mostra o que ela é. Né? A ansiedade é secundária. O que significa isso? É o conjunto de duas emoções. Então, a ansiedade vem a precipitação com o medo. Juntando, torna-se ansiedade. Então, a gente já entendeu que é uma precipitação. É algo que a gente está com medo que ainda vai acontecer. Por que ela é boa? Imagina só se eu não tivesse me organizado com antecedência para estar aqui. Foi uma ansiedade, não foi? Eu já não me precipitei? Só que sem medo, porque eu não estou falando da generalizada, estou falando só da ansiedade. Então, eu me organizei com antecedência, então isso é bom. Imagina, eu ligo para o pastor 5 minutos antes, pastor, vou começar a me arrumar agora. Vocês estariam me esperando aqui ainda. Então, essa ansiedade em si tem lógica. Só que quando fica desregulada, que a gente vai chegar lá, é que vai fazer mal para a gente. Então, só coloca uma coisa na cabeça, é um dispositivo de proteção. Vamos lembrar o seguinte, imagina um homem lá no tempo das cavernas, que ele precisava sair para poder caçar. Imagina se esse homem sai super tranquilo, ele ia ser devorado por um urso, por um leão. Então, ele precisava acionar essa ansiedade. O que significa isso? Todos os sentidos teriam que estar muito aguçados. Ele teria que estar prestando atenção no que está ouvindo, no que está vendo, no cheiro. Aí ele sai, espera aí, eu tenho que ficar com isso acionado, porque eu preciso caçar e voltar. Então, ele saía, estava em casa tranquilo, acionava a ansiedade, ele ia, caçava e voltava. Nisso que ele voltava, ele repousava novamente. Olha como a ansiedade é bom. Estão conseguindo entender? Como faz sentido? Hoje, na freguesia, a gente pode sair com o celular tranquilamente? A gente tem que acionar a ansiedade, não é? Guardadas as devidas proporções, é como se estivesse saindo para caçar. A gente não pode sair na rua, olhando, a gente fica atenta. Uma pessoa corre, você já quer saber o que aconteceu. Então, isso é extremamente importante. Vamos lá no próximo. Agora, já expliquei o que é ansiedade. Agora, a gente vai se aprofundar um pouco mais no TAG. TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. É um distúrbio que provoca preocupação, nervosismo em excesso, sem uma causa específica. Lembra que eu expliquei que tem que ter uma causa? Eu vou sair para caçar, eu vou na rua, então acionei, voltei, repousou. Só que o transtorno não tem causa. E aí pode se tornar um transtorno, em alguns casos, a pessoa precisa até tomar remédio. Mas eu sou crente, Adriana. Eu creio. Não, ou Deus faz ou não faz.
Não é assim, ou Deus é ou não é, ou Deus cura. Calma, gente, calma. Deus, Ele deu sabedoria aos homens, tudo pertence a Ele, tudo está no controle do Senhor. Então, se Ele deu capacidade à medicina para trazer um remédio, e a gente, se for necessário, porque nem toda ansiedade é necessário tomar remédio, que a gente vai chegar lá também. Mas só para a gente já começar a quebrar esses tabus que não, crente não toma remédio. A gente vai chegar lá. Deixa eu passar aqui. Ó, quando a ansiedade está desregulada, lembra que toda hora eu vou trazer isso. Existe a ansiedade normal e a desregulada, que é o transtorno de ansiedade. Quando ela está desregulada, ela aciona um mecanismo de alerta em tempo integral. Imagina você, já acorda tenso, vai almoçar tenso, dorme tenso e está ali, disparando e sem motivo. É extremamente cansativo, não é? Aí eu vou mostrar aqui para vocês alguns sinais do transtorno de ansiedade generalizada. Preocupação excessiva, medo, apreensão, fadiga, insônia, dificuldade de relaxar, taquicardia, falta de ar e náusea. Quem já sentiu um desses sintomas aí? Bastante gente, né? Vamos entender por quê? Vamos lá, vamos entender. Por que dá vontade de ir no banheiro quando a gente fica naquela crise de ansiedade? Ou então trava o intestino de um jeito absurdo. Ou solta tudo ou prende tudo. Lembra que o nosso corpo é perfeito? Que foi o Senhor que nos criou? Lembra que você acionou aquele mecanismo lá e tem que estar em alerta? O que o corpo entende? Caramba, ela tem que estar em alerta, vai acontecer alguma coisa agora, é preciso, de repente, correr, fugir de uma presa, então eu tenho que liberar, está muito pesado esse corpo. Então, solta o que tem que soltar para dar tempo dela correr. Ou então, eu vou prender, que não dá tempo de ir no banheiro agora, não. Olha só como Deus é perfeito. Ah, Adriana, eu transpiro muito. Por quê? Lembra que eu falei que a gente fica naquela tensão de ter que fugir, que a gente pode se tornar uma presa? Então, o que o corpo entende? Precisa estar em ponto de correr. A gente começa a transpirar, por quê? Para a gente ficar escorregadio, para não ser fácil a presa, ó. Tenta pegar uma pessoa no braço, a pessoa suada, ela escorrega. Olha como está fazendo sentido. Ah, Adriana, mas meu coração acelera. Acelera, eu fico, por quê? O seu sangue precisa circular mais rápido. Lembra que eu falei que o seu corpo entende que você pode precisar correr para fugir? Então, você tem que estar com o coração acelerado, o sangue tem que estar correndo mais rápido, para você dar aquele tiro, não é? Daquela corrida. Aí, por que dor de cabeça? Porque você precisa estar ali pensando só naquilo, você não pode desviar o pensamento. Faz sentido para vocês? Olha como o corpo ele vai te protegendo. Por isso que lá no início a gente entendeu que é um dispositivo de proteção. Vamos lá, outro sintoma aqui. A falta de ar. Que de mais tarde, já estou dando até aqui um spoiler, depois eu vou ensinar uma atividade de respiração. Por que dá falta de ar? Por que você fica tão ofegante? Porque você não pode relaxar, você tem que estar em alerta. E a respiração tranquila te relaxa. O teu corpo entende, não é hora de relaxar. Olha como tudo vai fazendo sentido. Aí você me pergunta, tá, eu já entendi o que é ansiedade, você já falou todos os sintomas e um pouco mais, tudo bate, só que como é que eu faço para controlar isso? As primeiras crises podem ser difíceis de a gente entender, porque leva muita pessoa até para o hospital. Eu conheço pessoas que foram para o hospital achando que estavam infartando, porque o coração estava muito acelerado, a respiração estava muito ofegante. As pessoas vão achando que estão com problemas respiratórios ou cardíacos. Então, a gente vai passar aqui, volto a falar, gente, eu parto do princípio que todos esses sintomas que eu dei
Estamos falando de ansiedade. Não, a gente não pode chegar e falar, então eu tenho esses sintomas, então eu tenho ansiedade e não vou nem procurar um cardiologista. Não é isso. Eu parto do princípio que você já foi no médico, o cardiologista chegou e falou, olha, não tem nada no seu coração, isso é ansiedade. Porque quem tem que dar esse diagnóstico é o médico. Em cima desse diagnóstico que você vai procurar um terapeuta. Correto? Ok? Um psicanalista e terapeuta e psicólogo, eles não podem medicar. Se você foi um profissional desse, ele te deu remédio, está errado. É o psiquiatra que tem que dar a medicação correta. Ele que vai... E o que acontece? Algumas pessoas, elas procuram um psiquiatra, em alguns casos há uma necessidade de tomar o medicamento, ela vai tomar e ele vai encaminhar para o terapeuta. Se o médico só quer dar remédio, fuja dele também, porque tem que ser junto. Nem toda ansiedade precisa de remédio, mas toda ansiedade precisa de terapia. Então, vamos já começar a quebrar mais um tabu, porque a tendência, eu não preciso de terapia, não, vou falar com uma pessoa que eu não conheço, isso é coisa de gente rica, é gente falta de fé. A gente vai chegar lá e vocês vão entender que tudo faz sentido. Vamos pegar agora aqui algumas técnicas e exercícios para a ansiedade. Por que eu quis abrir esse parêntese? Porque, de repente, você está com um problema no coração, aí você vai pegar umas técnicas que eu vou passar aqui, você fala, eu não vou precisar de um cardiologista, não. Eu vou fazer esse exercício aqui de respiração e está tudo certo. A Adriana falou, não, vá ao médico, sim. Esse diagnóstico tem que vir de um profissional da área da medicina. Vamos lá, para aliviar uma crise de ansiedade. Esse exercício que eu vou passar aqui é no auge da crise. Deu aqueles sintomas, você está ali e precisa, é um SOS. A terapia já não é o SOS. Terapia, você precisa fazer, não vai ser na primeira sessão, porque para pensar, você vai tratar 30, 40, 50 anos em uma sessão de 50 minutos? Não tem como. Isso aqui é o SOS. Só que eu vou precisar da atenção de vocês. Esse aqui não vai dar muito para fazer, senão vai ficar meio bagunçado. Vocês me acompanham, mas os pró... Tem um aqui que eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? A gente vai olhar à volta, vamos imaginar a cena. Eu estou com uma crise de ansiedade. Olha o autoconhecimento. Eu sei que eu estou com uma crise de ansiedade, estou percebendo aqui. Vou tentar me acalmar, porque eu sei o que é, já não é mais nenhum estranho para mim, eu sei o que é. Eu preciso 5 coisas que eu consigo ver. Aí eu começo, eu mesmo. Tá, vamos lá, Adriana, você está... Estou com crise de ansiedade. 5 coisas que eu posso ver. Eu começo. Estou vendo um banco, e você vai falando, Estou vendo um banco, estou vendo um microfone, estou vendo uma lâmpada, estou vendo uma televisão, e estou vendo um irmão aqui na frente. Tá, 5 coisas. 4 coisas que eu posso tocar. Microfone, garrafa d'água, o tablet e uma poltrona. Tá, 4 coisas. 3 sons que eu consigo ouvir. Vamos lá, a minha voz, o barulho do ar e o amiguinho correndo ali atrás. Consegui. 2 coisas que eu posso cheirar. Aquele cheirinho meio de ar-condicionado, estou sentindo. E eu chupei uma balinha house, então estou sentindo o gostinho dela aqui também. Uma coisa, desculpa, é do cheiro, porque como eu chupei a bala, eu senti o cheiro. E uma coisa que eu senti o gosto, a própria bala. Viram que é simples? Mas o que eu fiz aqui na prática? Eu tirei a atenção dos sintomas. Olha que maravilha. Eu me resgatei, eu trouxe a atenção para mim. E você vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. Adriana, eu queria aqui uma vareta mágica, Não, é simples. É simples, porque você tirou aquela atenção do sintoma. Enquanto eu estava falando, eu estava aqui preocupada em olhar, em sentir, em ver, em tocar. Isso você já resgatou a sua atenção. Vamos para o próximo?
Gelo. Olha que coisa simples também. Simples assim, gente. Esse aqui, gelo. Deu a crise. Conhece alguém que está numa crise? Pega gelo. A pessoa pode passar no punho, nos lábios, na mão. Esse simples ato, ela tira também a atenção dos sintomas. Vocês estão vendo como são coisas simples que ninguém fala para a gente? Toma remédio. Remédio, remédio, remédio. Eu não sou contra remédio. Eu não sou contra. Mas está percebendo que nem tudo é remédio? Agora a gente vai falar de um outro aqui, da respiração. Esse aqui você pode fazer, eu queria que vocês fizessem. Simples também, gente. Eu não estou reinventando nenhuma roda, não. A gente só está organizando os exercícios. Esse aqui também é para uma crise. Vamos lá. O ideal é você sentar, de preferência deitar. Mas sentar ou deitar. Ó, busca um ambiente calmo e sente. Ou deite. Deixa eu ler aqui. Está tão pequenininho. Não, meu astigmatismo não me permite tanta claridade. Vamos ver aqui. Numa posição confortável, relaxando com as mãos na barriga. Então, você senta ou deita e põe as mãos sobre a barriga. Não estou vendo quase ninguém com a mão na barriga, eu pedi ajuda. Vamos lá, não dá para deitar, vamos sentar, né? Com a mão na barriga. Inspire pelo nariz. Ó, inspire profundamente, contando até 4. Não precisa fazer, não. Só a gente vai puxar o ar pelo nariz, contando até 4. A gente vai segurar o ar 2 segundos. E a gente vai soltar pela boca 6 segundos. Então, é 4, 2, 6. Vamos tentar? Ó, vamos puxar, ó. Ok? Foi? Então, a gente puxa o ar, segura e solta. O que a gente está fazendo? Lembra que eu falei que um dos sintomas é a respiração rápida? Aqui você está, ó, se acalmando. Respiração. Olha como é importante. Então, quantas vezes você vê que há uma necessidade? Então, é respirar. Então, vamos lá, só para fixar. Eu sou professora de história também, tá, gente? Por isso que eu sou meio didática. Então, ó, a gente puxa, quantos segundos? 4. A gente segura e solta. Perfeito, todo mundo tirou 10. Isso vocês podem até orientar alguém. A pessoa está lá, calma, irmão, calma, olha para mim. Senta, calma. Põe a mão no peito. Ó, vamos respirar. Aí você faz junto com a pessoa, que a pessoa vai se sentir acolhida, sem julgamento, gente, sem julgamento. A gente vai acolher essa pessoa e, ó, faz junto. Falei, irmão, você vai conseguir, calma, ó. Segura, agora solta, isso. Mais uma vez. E a pessoa vai se acalmando, ela vai voltando. Outra dica, isso aqui já não serve para crise. Os primeiros exercícios de dicas foram para crise. Isso aqui não é para crise. Imagina você no auge do estresse. Cadê meu diário? Eu preciso escrever. Não, não vai ter lógica. Isso aqui é para todo dia. Diário das emoções. Ela fala, mas, Adriana, eu sou homem, eu não escrevo. Gente, mas só a gente lembrar de Salmos, não é? Quanto Davi escrevia ali, não é? E se você parar para pensar, Salmos nada mais é do que o diário das emoções. Os salmistas, eles falavam, estou em profundo desespero, não era? Quantas vezes a gente lê Salmos e fala, meu Deus, como ele estava em sofrimento. Então, não deixa de ser um diário das emoções. Só que é importante frisar que não se trata de ficar escrevendo os fatos em si. Hoje eu acordei, escovei o dente, escolhi uma roupa. Não é isso. Mas sim tentar trazer as emoções ligadas aos fatos. O que isso significa? Hoje eu me atrasei,
Poxa vida, mas eu fiquei chateado, fiquei porque meu filho não quis acordar, isso me causou, eu fiquei tão nervosa. Aí você começa a expressar, escrevendo as suas emoções, porque você começa a entender, porque chega no final do dia, você fala, gente, eu estou tão agitada, por quê? Você não sabe o que aconteceu. Então, é aquele momento que você escreve, e você vai frisando ali as emoções ligadas a cada fato. Porque só descrever os acontecimentos pode provocar até um aumento de ansiedade e perde totalmente sentido, né? Aí vai se tornar muito mais desgastante. Esse diário é exatamente para isso, para você entender as suas emoções. Porque ali você vai entendendo o que te causou aquela tristeza, aquela amargura, aquela raiva, aquela ira, aquela mágoa. Às vezes você fala assim, eu tenho mágoa de fulano. O que ele fez? Não sei. Não lembro mais, mas quando eu olho para ele, dá um ranço. Tem gente que ainda fala assim, né? Crente não pode ter ranço não, tá, gente? Mas não é. Então, a gente tem que começar a entender as nossas emoções. Outra coisa que muita gente não gosta, mas tem que ser falado, é atividade física. Volto a falar, isso aqui não é para crise. Isso aqui é uma forma preventiva. Praticar atividade física ajuda no combate à ansiedade, uma vez que leva o organismo a liberar substâncias responsáveis por sensações de alegria e bem-estar. O nosso corpo, ele precisa até de um estresse físico para liberar hormônios de alegria, de satisfação. Volto a falar, você não tem que ser escravo disso. Essas coisas, esses exercícios precisam te servir, não você servir, porque o altar nunca vai estar vazio. Se não tem Jesus ali, vai ter outra coisa. Aí vai ficar a cultura do corpo, não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma forma saudável, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, é nossa responsabilidade cuidar dele. Você tem que cuidar bem. Você não cuida da igreja? Eu cheguei aqui, eu vi a igreja tão linda, as luzes funcionando, o chão limpo. A irmã ali na recepção, eu quase caí, ela me acudiu ali. Não é lindo isso? E por que o outro templo do Senhor a gente não cuida, que é o nosso corpo? Aí fica aí, diabetes alta, colesterol, um monte de coisa que numa atividade física a gente consegue. Eu até brinco, eu malho para comer, porque eu gosto muito de comer. Então, eu falei, eu malho para poder compensar. Então, a gente tem que ter essa ideia de que a gente está fazendo isso, é uma forma de glorificar o nosso Senhor, cuidando do nosso corpo. E terapia, né? Não podia vir aqui sem falar da terapia. A terapia oferece técnicas para gerenciamento das emoções. A gente busca esse autoconhecimento. Se eu chegar para alguém agora e falar assim, cite 5 características minhas. A pessoa, você tem o cabelo curto, você está com vestido, agora sua. A pessoa vai parar e vai ficar, não, peraí. Por quê? A gente acaba olhando mais para o outro e a gente não olha para a gente. Então, esse autoconhecimento é extremamente importante. A gente precisa buscar esse autoconhecimento. E isso, a terapia, ela nos ajuda muito. Porque através desse aprendizado de habilidades, de enfrentamento e de compreensão das origens das emoções. Lembra que eu falei, às vezes você está chateada com uma pessoa, você nem sabe mais a origem daquilo. Então, é mergulhar dentro de você. Esse autoconhecimento é extremamente importante. E ali a gente vai encontrar meios mais saudáveis de lidar com os desafios diários e aumentando a nossa resiliência. No meio cristão, há uma grande resistência em usar o quê? Remédio. Lembra que eu falei? Jesus vai me curar. E o problema é que a gente exige que Deus faça o milagre dele do nosso jeito, não é? Não, tem que ser uma cura divina, porque eu tenho que dar testemunho. E Jesus está assim, eu já te apresentei aquele médico maravilhoso, minha filha. Ele já não pediu aquele exame. Não vou fazer não. Jesus já me curou e Ele está querendo ali usar aquele médico para te curar, para te abençoar. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Eu não estou falando também para você agora vir. O problema é que, às vezes, a gente é muito extremista, né? Ou é 100% médico e nada de Jesus, ou vai para Jesus e larga o médico. E o nosso Senhor, Ele está acima, Ele está no controle de tudo. Então, Ele sabe.
eu vou te curar usando o médico, porque depois você vai ainda pregar para ele. Olha que coisa maravilhosa. E você ali, naquele egocentrismo, não, porque o que os irmãos da igreja vão falar, que eu fui o médico, fui diagnosticada com um problema e eu não tenho fé para curar, e o Senhor está ali, não, minha filha, eu creio, eu sei que você tem fé, mas eu quero te usar de outra forma. Então, a gente tem que entender que, porém, Deus nos deu, vou só voltar aqui, no meio cristão, há uma grande resistência em usar tratamento medicamentoso. Sabemos que o nosso Deus tem poder e autoridade para fazer qualquer milagre. Porém, Deus nos deu, através da sua graça comum, a possibilidade de usar o quê? Medicamentos. Vamos pensar aqui. Quando eu estou com falta de hormônio na tireoide, eu não faço reposição? Quando eu estou com dor de cabeça, eu não tomo analgésico? Por que somos tão resistentes quando está faltando serotonina ou dopamina no nosso corpo? Porque algumas pessoas estão até com problema de depressão, gente. É falta de hormônio. Tomou um remedinho, passa. E a pessoa está ali resistindo. Então, a gente tem que começar a abrir os nossos olhos, que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Se for necessário, sim, tomar o remédio, eu vou tomar. E eu continuo crendo, o Senhor vai me curar, o Senhor, eu vou depois desmamar esse remédio. Porque o remédio para ansiedade e depressão, quando a pessoa dá aquelas crises, por que precisa tomar? Vamos tentar entender aqui. O remédio não vai tirar a ansiedade nem a depressão. Ele vai estabilizar você. Porque a primeira coisa que acontece é você já começar a perder o sono. E vocês sabiam que é mais fácil e rápido a pessoa adoecer porque ela não dorme direito do que sem comer e sem beber água? A pessoa que não tem uma boa noite de sono, ela adoece muito mais rápido. E a depressão, a ansiedade, ou ela dá muito sono, ou ela tira totalmente. Consegue ver que fica desregulado? Então, o que o médico faz? Eu vou te dar um remédio para você estabilizar. Nisso que estabiliza, procura uma terapia. Vamos tratar as emoções. Por isso que eu falo que se o médico der só remédio, eu ouso a falar, fuja dele. Não adianta só o remédio é um SOS, é para estabilizar, mas você precisa fazer terapia, você precisa mergulhar dentro lá dos seus traumas, você precisa fazer esse autoconhecimento e tratar, sim, essas feridas. Porque a criança interior está ferida. E não adianta só você esconder, não. Precisa buscar, precisa tratar. E o Senhor, Ele vai te dar discernimento de você buscar um bom profissional, de você buscar um bom médico, um bom terapeuta. Pede oração na igreja assim. Olha como é muito mais fácil quando você vai buscando todas essas ferramentas que estão à sua disposição. Lembra que eu falei sobre o transtorno de ansiedade? No transtorno, há uma hiperutilização do desgaste desse mecanismo. Eu quis até colocar esse botãozinho aqui de emergência. Quando dá ansiedade, é como acionasse aquele botãozinho, lembra? Porque a ansiedade, a crise mesmo, quem já teve, eu não vou perguntar quem já teve não, mas quem já teve vai concordar comigo, que em média de 10 a 30 minutos, a crise. A crise em si é de 10 a 30 minutos. Por que esse tempo? Lembra que eu falei que o corpo entende que você precisa fugir? Ele vai te dar aquela adrenalina, aquela agitação toda, porque você precisa fugir da presa. Então, ele entende que no máximo em 30 minutos já deu tempo de você fugir. Só que essa ansiedade, essa crise bateu, você estava sentado, estava deitado. Então, deu aquele boom, aquela explosão. Você continuou parado, vai acalmando depois de meia hora, no máximo meia hora. Você fica extremamente cansado, você fica exausto, porque o corpo foi bombardeado, só que você não fugiu. Quem lembra do caso de uma mãe que o filho, um crocodilo, acho que foi nos Estados Unidos, o crocodilo foi, acho que foi um pai, não lembro se foi mãe ou pai, mas o crocodilo puxou a criança para dentro do lago. Quando a mãe viu, ela
pulou, se atracou com o crocodilo, conseguiu arrancar a criança da boca do crocodilo. Gente, o que foi isso? Aquele pico de ansiedade. Você acha que se ela tivesse tranquila, não tivesse dado todo aquele pico, ela teria força, coragem, disposição e enfrentaria? Não teria. Então, vocês entendem que a ansiedade foi Deus que nos deu? Como qualquer outra emoção? Quem assistiu aquele filme Divertidamente? Aquele desenho. Lembra que a menina... Eu não vou dar muito spoiler, não, só vou dar um pouquinho, tá? Para quem não viu. Lembra que a menina... Tinham vários lá bonequinhos, vários personagens, cada um era uma emoção. E a menina estava para entrar na puberdade ainda, ela ainda era criança, e quem mais dominava ali era a alegria. Quando ela começa essa transição, começam a brotar outros sentimentos, outras emoções, que é a raiva, né? E a alegria vai perdendo um pouco a força. E ela fala, não, está errado, porque a alegria é importante. A gente começa a entender, imagina uma pessoa 100% alegre. Ah, minha irmã, ora por mim, meu marido faleceu. Jesus é bom. Não, minha irmã, espera aí, eu estou triste. Agora, imagina uma pessoa também 100% triste. Você, olha, o culto foi uma bênção. Ai, eu nem falo, eu estou com tanta dor, nem consegui prestar atenção. Mas a pessoa só vive assim. Então, o que serve? As emoções, elas servem para passear. Ela vem, dá o seu recado e vai embora. A alegria, a tristeza, a raiva, tudo. Não pode ficar. O próprio luto, gente. A pessoa fala, eu estou muito triste, perdi meu marido, ora por mim, pastor. Pastor, não, caramba, não, irmão, vou morar assim. Você está viúva há quanto tempo? 30 anos, pastor. Minha filha, tem que estar só saudade agora, não pode doer mais. Já tem 30 anos. Passe por esse luto, mas você continua viva. Então, vocês entendem que a gente precisa passar pelas emoções? Cada emoção é um sinal que dá para a gente. É um alerta. Então, vamos lá. Veio uma tristeza. Estou muito triste. O que aconteceu? Olha o autoconhecimento de novo. O que aconteceu? Eu fiquei triste porque o pastor não me deu paz do Senhor quando eu cheguei na igreja. Aí você fala assim, caramba, tem necessidade de eu ficar triste desse jeito? Olha como você começa a conversar com você mesma, você entende a emoção, você já deu o seu recado, tá bom, agora pode ir embora. Então, você não pode ficar preso a só uma emoção, não só a alegria, não só a tristeza, não só a mágoa, precisa dar um sinal e ir embora. Não é diferente com a ansiedade. Então, quando esse botão fica pressionado, a pessoa fica exausta. Porque imagina a pessoa dando crise de ansiedade 3 vezes por dia, todo dia. O corpo não aguenta. Porque ele não foi projetado para isso. E isso vai gerando um grande sofrimento. Essa é a primeira parte. Eu quis trazer para você o que é ansiedade, mostrar para você o que a ciência diz a respeito, quais são as ferramentas que nós temos, que remédio não é pecado. Olha só, deu para clarear um pouco a mente de vocês em relação ao que é ansiedade? Que é uma emoção, como qualquer outra, dada por Deus. O problema é quando ela está disfuncional, quando ela está desregular. Aí dá todos esses sintomas. Mas o certo é estar direitinho, lembra? Entendemos agora. Agora a gente tem que entender o que a Bíblia fala a respeito. Deus, Ele quer nos tratar. Aqui eu coloquei no singular, mas tem que ser no plural, porque eu não sou diferente de nenhum de vocês. Então, Ele quer nos curar. Ele quer que a gente cuide da nossa saúde, da nossa vida. Então, olha só, a gente entende a soberania de Deus, mas nós também temos a nossa responsabilidade. Aí Jesus nos deixou uma série de comportamentos que podemos utilizar para nos auxiliar. O comportamento, ele não substitui o medicamento. Por isso que eu quis frisar muito lá no início. Você está tomando remédio, não pare de tomar enquanto seu médico não desmamar.
Não siga conselhos de outras pessoas. Então eu vou tomar, depois disso tudo eu entendi, agora eu vou controlar e vou parar de tomar. Não faça isso. Busque o profissional da área de medicina, converse com ele, se for o caso, desmame, sim. Se for necessário aumentar a dose, seja obediente ao médico, tá? O comportamento, ele não substitui o medicamento, mas tem um poder preventivo, até potencializa o medicamento. A prescrição de Jesus está lá em Mateus 6,25. Não precisa abrir a Bíblia, mas depois que você quiser anotar, para ler com mais calma em casa, 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Tem versões que falam cuidadosos, só que eu falei, não, eu vou pegar a versão de ansiosos. Para a gente lembrar, a Bíblia fala sobre ansiedade. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quem já leu essa? Acho que todo mundo aqui já leu, né? O crente já leu, com certeza. Só que às vezes a gente lê tão rápido, né? Mas o meu problema... Ele está falando, não é... A vida é mais do que o seu problema. Quando a gente coloca cada um na sua caixinha, a gente vai entendendo... Não é que a gente vai ignorar os problemas, mas a gente vai organizar. Então, a vida, a sua vida, é mais do que o seu problema. A sua vida é mais do que o problema que você está tendo lá no seu trabalho. Você que foi demitido, a sua vida é mais do que o seu emprego. É mais do que a sua vida financeira. A sua vida é mais importante do que o seu problema. E a sua vida é mais do que as suas necessidades. Isso tem que estar muito claro. Eu estou falando pausadamente, porque precisa estar claro. A nossa vida é mais do que as nossas necessidades. Então, às vezes, a pessoa quase surta, porque entra numa dívida absurda, porque precisa trocar de carro. Aí fica sem dormir, porque vão ver que eu não troquei de carro. Eu preciso mudar para um bairro melhor. Meu filho precisa mudar para uma escola melhor. Só que isso se torna um problema, em vez de ser uma solução. Lembra que eu falei que o altar nunca está vazio? Se Jesus não está ali no altar, tem outra coisa ali. Ou é teu casamento, ou é teu marido, ou é teu filho, ou é o teu trabalho, o teu diploma. Às vezes a pessoa tem tanto orgulho, porque eu sou pós-doutorado, eu sou... E às vezes a pessoa está tão presa ali, e aquilo ali, em vez de ser bênção, está sonando maldição na vida dela, que ela está presa àquilo. Então, a sua vida é mais importante do que as suas necessidades. Na sequência, ele diz assim, observe as aves do céu. Olha o que ele manda a gente fazer. A gente consegue observar a ave aqui de dentro? Não, o que ele está falando? Sai dessa caixa de concreto que você vive. Já parou para pensar? No meu prédio, a garagem é embaixo. Então, eu saio de manhã, acordo, caixa de concreto, prédio, desço o elevador numa caixa de ferro, vou para o estacionamento, que é coberto também, entro no carro, vou para o prédio, outra caixa de concreto e fico o dia inteiro. Deus não planejou a nossa vida assim. Então, ele fala, olha, observe as aves. Há quanto tempo a gente não para contemplar a criação do nosso Deus? Não, mas eu preciso trocar de carro. Não, meu carro já tem 2 anos, já está muito velho. Olha como a gente vai criando problemas para a gente que não são problemas reais. E o Senhor fala, aquieta, calma. Para que esse desespero? Calma. Contemple, observe as aves. Observe os lírios do campo. Quando eu vi essa foto, eu achei tão linda, né? Há quanto tempo que a gente não sai para um passeio? Eu não estou falando de shopping, não, que shopping é uma caixa imensa de concreto.
mas para a gente fazer um passeio com a nossa família. Eu falo isso para mim também, porque a gente entra no looping, não é? Numa rotina louca, quando vai ver, vou passear com os filhos para o shopping. Você sabia que se a gente, já foi constatado isso cientificamente, se a gente colocar os nossos pés, sem sapato, sem meia, na terra, isso suga o excesso de energia que nos faz mal? Gente, isso não é misticismo, não, somos a criação. Então, toda a criação conversa. Há quanto tempo você não põe um pé no gramado? Sem tênis, sem meia, sem chinelo, só sentindo. Se eu pedir para levantar a mão, vai ser mais da metade, e eu vou ser uma. Então, olha como o Senhor fala, aquieta. Suas necessidades não são mais importantes que sua vida. E observa. Observe as aves do céu, os lírios do campo. Olha, esse é um remédio poderosíssimo. Ansiolítico puro. Contemplação da natureza. Vá para a natureza, contemple o que o Senhor através da natureza. Observe o processo. Eu tenho uma aluna no Mulher Única que ela chega sempre assim, hoje eu cheguei, os passarinhos estavam cantando, aí algumas ficam, fulana, falei, não, mas isso é contemplação, gente, é contemplar o belo. Aí lá, quando eu abro a janela do meu quarto, o beija-flor vem e bebe aguinha, eu tenho flores. Quando alguém fala assim, a gente está tão fora do projeto original do Senhor, que a gente acha até engraçado. É fulana, né? Eu numa agitação aqui, e ela contemplando um passarinho. Aí a gente não vai entender por que a gente está ansioso. Tudo está aqui, ó. Gente, vai para a Bíblia. Aí chega um cientista, olha, foi descoberto esse mês que contemplar a natureza faz bem. Oi? Não é nenhuma novidade para a gente, né? A Bíblia já está aqui, ó. Há quanto tempo falando isso? Então, ele fala para a gente observar o processo. E observar o processo não é olhar e acabou, é contemplar, é observar. A diferença de ver e observar. Ver eu vejo. O observar eu pego detalhes. Não é? Então, a gente tem que trazer isso para a gente. Como Deus cuida, como Ele alimenta tudo que Ele criou. O segundo comportamento é valorizar a natureza. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E a gente lá, né? Não, tem que juntar, e eu quero isso, eu quero 20 pares de sapato, parece uma centopeia, e eu quero não sei o quê, e eu não... Essa televisão já é antiga, eu quero agora mais uma Smart e Pro não sei o que lá, e sempre vão criando nomes. O PlayStation já não serve mais, mas não está funcionando. Não, mas agora é um novo lançamento, o iPhone, e sempre assim, sempre, né? E o capitalismo que agradeça. Eu sou capitalista, eu confesso, mas tudo tem que ter um equilíbrio, não é? Não é porque saiu aquele lançamento que o meu que está servindo bem, vou jogar fora. Então, olha como a gente vai criando problema para a gente que não é um problema real. Então, ele fala, o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Claro que a gente tem. Então, olha só, Jesus ele ainda faz uma pergunta para quê? Para a gente pensar a respeito. E quando ele foi, só voltar aqui rapidinho, o vosso Pai Celestial as alimenta. Essa paternidade é um entendimento muito poderoso para vencermos o quê? A ansiedade. Por quê? Porque a gente tem um pai, e é um pai que nos protege, olha como conforta a nossa alma. É um abraço quentinho, como dizia Olaf, né? Saber que a gente tem um pai, e ele nos guarda, ele nos protege. Jesus está construindo um raciocínio, vocês conseguem entender? Ele diz que você precisa colocar o seu foco naquilo que é importante. Ele já foi lá e já desconstruiu
a nossa prioridade. Ele vai lá, ele reorganiza. 2, observe. Tenha uma mentalidade contemplativa. Observe a criação. 3, há um pai. Esse entendimento e saber que eu tenho um pai, eu valorizo a paternidade de Deus. O 4º comportamento, Jesus nos diz: por causa desse entendimento, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Seu Pai reina sobre tudo. Não há nada que escape do governo dele. Quando eu entendo a soberania dele, eu posso descansar. Eu não vivo mais pelas necessidades de comer, de viver, de vestir, não é? Olha como a gente vai mudando essa ordem que a gente mesmo criou. E por último, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Vocês perceberam que ele não desvalida? Ele sabe que a gente precisa de um teto, de comida. Ele sabe disso. E como ele é um pai, você que é pai, você não faz o melhor para o seu filho? Muito mais é o nosso Deus. Então, olha quando tira esse peso. Não é de, eu preciso com a minha própria força, meu próprio braço. Não, o nosso Pai, ele conhece as nossas necessidades reais. O remédio poderosíssimo de Jesus, o dia chamado hoje. Porque vamos entender o seguinte: ansiedade é excesso de quê? De futuro. Excesso de futuro. Estresse é o quê? Presente. E depressão? Passado. E isso tem que estar muito claro para a gente, porque até em relação a viver o presente, se você é tão intenso em viver o presente, você vive estressado. Eu não tenho ansiedade nem depressão, mas eu sou num estresse só. Aí não tem muita lógica, né? Então, a gente tem que aprender a quietar os nossos corações. E, para terminar, é o que eu estava falando ontem, você que sofre de estresse, ansiedade ou depressão, a gente precisa entender. Depressão diz sobre o passado. Então, você que sofre de depressão, você tem que entender, tem alguma coisa no passado que ainda mexe, que precisa ser tratado. O estresse diz sobre o presente e a ansiedade, futuro. É aquela coisa, às vezes a gente é tão preocupado com o futuro que a gente não vive o presente. Lembra aquele filme Clique, do controle remoto? Que ele está tão acostumado, essa coisa que é chata. Ele vai lá no controle remoto e acelera. Só que o que acontece? O controle remoto, ele é inteligente. Então, ele começa a entender, toda vez na igreja ele acelera. Então, acelera automaticamente. Quem sofre de estresse, de ansiedade, às vezes a pessoa está e não está. Como é que é isso? Fulano, você viu lá, hoje no nosso trabalho, né, chefe falou? Mas você não estava lá? Não, a cabeça está tão voada que a pessoa não consegue viver o hoje, o presente. O culto foi tão abençoado, né? O pastor falou. Pastor? Qual pastor que pregou hoje? Que eu não vi? Menina, estava no segundo banco. Não, eu estou com tanto problema, sabe? Até ora por mim. Aí já começa a delegar, né? Ora por mim, tipo assim, pega o meu problema, jogo para você e resolve aí. Não é assim. Então, a gente precisa entender que ninguém tem autoridade para alcançar o passado ou o futuro. Mas em Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o único que pode curar você, eu, do nosso passado, restaurar você, eu, do presente, para construir o futuro. Você viu que eu falei aqui, o hoje, o ontem e o amanhã. Quando a gente entrega tudo isso na mão dele, a gente consegue. Olha como é importante. Então, eu queria que, se vocês conseguissem só fixar um pouquinho que
inculcar na cabeça de vocês é isso. O nosso Deus, Ele é soberano. Ele está acima de tudo e todos. Ele tem um controle. Ele tem o controle de tudo. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Entregar a Ele e buscar, se for o caso, sim, tratamento. Amém? Amém, igreja? Tem ninguém dormindo aí não, né? Tem ninguém aí ansioso não, né? Voando aí. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu agradeço a oportunidade. E ninguém está sujeito, ninguém está, gente. Não, isso aqui não é para mim. No mínimo, você conhece alguém que tem um problema desse, que você, com essa orientação, você vai conseguir acolher e ajudar essa pessoa. Tá bom? Obrigada, pastor.